Tá gravando agora. Então, gente, oficialmente, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à Semana de Afras, nosso segundo dia de evento. E esse ano ela está com o título Orientalismos Ontem e Hoje, o Não Ocidente em Perspectiva. Só um pouquinho rapidinho sobre o evento, nós temos uma proposta de refletir, incentivar e destacar os campos de estudos históricos sobre as múltiplas Áfricas e Ásias que já fazem presença, já estão presentes dentro da Academia Brasileira, da universidade, com pesquisas que já estão em andamento, mas que nós ainda temos poucas visibilidades muitas vezes. Para tal, nós estamos contando no evento com 3 conferências com professores e profissionais convidados, 10 minicursos coordenados pelos integrantes do GEAFRAS, sendo esse um deles, e 15 mesas temáticas que somam 75 comunicações de pesquisadores de todo o país. Os minicursos da Semana de Afras foram pensados como um espaço para explorar os temas de pesquisa dos membros integrantes, para que as outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho e também se integrar da diversidade de temas que o grupo está explorando. E nessa mesa aqui, nós estamos recebendo a Mariana Megel, que é uma das nossas, faz parte da primeira geração de Afras, e da minha primeira turma da pós-graduação, quando eu vim para o UFPR. Então, assim, é muito querida, é muito um prazer, Mariana, estar com você nessa mesa hoje. E queria te agradecer pela disponibilidade de fazer esse mini curso para a gente. Ela foi mestranda, né, se formou como mestra esse ano, no início do ano, e já é doutoranda no programa de pós-graduação de História do UFPR, e vai hoje apresentar para a gente o minicurso A Multiplicidade de Fontes Históricas para Pesquisas Alimentares Brasileiras, séculos XVIII e XIX. Rapidinho sobre a Mariana, que tem um currículo muito interessante, que não se restringe à história. Ela é tecnóloga em gastronomia pela Universidade Positiva em 2019, mestra pelo PPG de História da Universidade Federal do Paraná esse ano, 2025. E através da história social da alimentação, da decolonialidade, desculpa, está travando, mas tudo bem, e do questionamento da branquitude, ela faz pesquisas de expressões de resistências e existências das quitandeiras do Rio de Janeiro, setentecistas e oitocentistas, promovendo uma ponte transatlântica com a cidade de Luanda, na Angola. Suas áreas de interesse são história social da alimentação no Brasil, cultura alimentar brasileira, cozinha afrodiaspóricas e gastronomia brasileira. Ela foi bolsista durante o segundo ano de mestrado da CAPES, com a bolsa de mestrado, e está agora no primeiro ano do doutorado. Atualmente atua na educação profissional pelo SENAC, na área de gastronomia do Paraná. Então, Mari, novamente, muito obrigada, né, pela disponibilidade de fazer esse mini curso para a gente. Em nome da comissão organizadora da Semana de Afras, eu agradeço a você. Agradeço a todo o público aqui presente no mini curso síncrono e também para quem vai estar assistindo depois no assíncrono. Lembrando para o pessoal do assíncrono, nós vamos enviar junto do link com a gravação uma questão avaliativa, que para a resposta dessa questão é requisito obrigatório para a concessão dos certificados. Para quem está aqui presente, nós vamos passar uma lista de presença nos últimos 20 minutos do minicurso, e, por favor, eu só peço que preencham corretamente os endereços eletrônicos da lista, porque nós tivemos alguns problemas de recebimento de links, de algumas pessoas que não estavam recebendo o link para poder assistir, né, as nossas atividades, e a maioria deles era porque os e-mails estavam digitados incorretamente no formulário, né, de inscrição. Então, por favor, só atentem, né, porque o que tiver no formulário é o que vai para o certificado e é para onde a gente manda também o e-mail. Então, sem mais delongas, a Mariana, conversando com a Mariana, a gente entrou num acordo que a gente vai deixar as perguntas para o final da apresentação dela, mas vocês, ao decorrer, já podem ir colocando as perguntas no chat, que aí eu vou anotando e depois, né, para a gente poder fazer uma troca mais dinâmica ao final. Eu vou informar quando estiver faltando 45 minutos, a pedido da Mari, e por enquanto é isso, eu vou parar de falar. Mariana, a palavra é sua, fica à vontade, muito obrigada novamente. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me escutar legal? Então tá bom. Peço desculpas desde já que eu tô com uma voz de gripada, porque tô gripada. Curitiba, ela nos dá esses presentes. Então, talvez eu dê umas tossidas também no meio da apresentação, espero que não muito,
mas eu já peço desculpa desde já. E agradeço, né, o espaço pela Nick, que é minha amiga, né? A gente não é só colega de Geafras, e também por esse evento, né? Que deu muito trabalho e a pessoa que mais comandou ele certamente foi ela, e de longe ainda. É muito bom, né? Mesmo que a gente esteja em pouquinhas pessoas aqui, eu já vejo rostos conhecidos. Então, a Cris, o Danilo, o Matheus, pessoas que eu também não conheço, Juliana, Osmar, Stephanie, mas que aí a gente vai se passar a se conhecer, né? E a minha ideia de hoje é fazer um apanhado bastante geral, assim, sobre como que a gente trabalha, né, com essa tal história da alimentação e como eu recorro nas minhas pesquisas à história social da alimentação, né, que é olhar essas pessoas, né, que mercam, cozinham, comem, vendem alimento. E eu acho que eu fiz essa aula muito de um jeito de como eu gostaria de ter recebido algo assim no meu primeiro ano de mestrado, porque, como a Ana falou, eu vim da gastronomia, né? Então eu caí meio de paraquedas assim na história depois de uma iniciação científica, é, e aí eu tive bastante dificuldade de entender, né, o que é uma fonte histórica, onde que eu pesquiso, como que eu faço. Claro que eu tive muito auxílio, né, no meio do caminho, e que deu tudo certo, mas eu acho que é uma aula legal, especialmente porque eu entendo que o campo, né, da história da alimentação, ele é muito multidisciplinar, né, interdisciplinar, então tem gente de tudo quanto é área nele. E aí pode ser legal, né, para essas pessoas que estão iniciando ou que já estão nele, né, para acrescentar alguma coisa. Então, como já foi dito, né, o título da minha aula, Multiplicidade de Fontes Históricas Alimentares para as Pesquisas Alimentares Brasileiras. E aqui o meu recorte século XVIII e XIX é justamente porque é o recorte que eu trabalho, né, e também porque não dá para abraçar o mundo em uma aula só. Deixa eu ver se está passando direitinho. Tá. E aí, como que eu quero começar, né? Eu quero começar falando o que é uma fonte histórica, porque quando eu entrei no mestrado e até na iniciação científica, né, esse primeiro contato com a história, é um monte de nome difícil, né? Gente que escreve com palavras difíceis. E aí, o que é essa fonte histórica, né? Eu errava muito quando eu falava em aula. Ah, essa aqui é a minha referência bibliográfica, essa aqui é a minha fonte, eu confundia. E aí, aqui, eu estou referenciando o José da Assunção Barros, né? Então, as fontes históricas são tudo aquilo que é capaz de nos fornecer um testemunho ou um discurso proveniente do passado humano, da realidade que um dia foi vivida e que se apresenta como relevante para o presente do historiador. Então, né, em outras palavras, é aquilo que nos permite acessar esses tempos passados, né, através deles próprios. E aí, também tem as suas diferenciações, né? Tem fonte histórica e tem fonte histórica textual, tem a material, tem a primária, secundária, elas têm vários braços, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma, bem brevemente. Então, o que seriam essas textuais, né? O nome já sugere, mas é exatamente aquilo que nos permite acessar, né, essas sociedades espaçadas do tempo através da escrita. Então, podem ser leis, podem ser publicações periódicas, livros, relatos de viajantes, obras de literatura, tudo isso nos permite acessar, né, esses tempos distantes da gente. E aqui eu estou referenciando a minha dissertação e não é superioridade acadêmica, é só porque na minha dissertação, no início dela, eu descrevi exatamente tudo isso para que eu também entendesse, conforme eu fui escrevendo a minha dissertação, era quase como uma aula para mim, assim. Então, aqui vocês vão perceber que tem uma outra coisa que eu tirei de lá, porque já está resumido de fato, assim, eu acho que já está legal para entender. E aí as fontes históricas materiais, né? Que aí o nome também sugere, é aquilo que é tátil, né? Então pode ser uma edificação, pode ser um prédio, pode ser uma rua, pode ser um vestígio arqueológico, um utensílio, né? No caso da alimentação, será que aquela panela de barro tem alguma coisa para me contar? Será que
não sei, até o espaço da cozinha, né, enfim, e também as representações imagéticas, né, então, aquilo que é desenhado, aquilo que é pintado, eu usei muito durante minha pesquisa e continuo usando, porque elas permitem também essa visualização, né, claro que a gente não pode entender que aquilo que está sendo representado acaba ali, né, também existe sempre um atravessamento de quem desenha, de quem pinta, mas elas possibilitam aumentar, né, essa visão que a gente pode ter sobre esses espaços que a gente está querendo identificar alguma coisa. E aí, como eu falei, né, além de textual, material, também tem outra divisão, que seriam essas fontes primárias e as secundárias. E isso aqui eu me confundia um monte. E aí, as fontes primárias, elas são justamente aquelas que foram produzidas na própria temporalidade, né, e no espaço, de onde o pesquisador ou a pesquisadora se propõe a observar. E aí eu já dei alguns exemplos, né, então os relatos dos viajantes, as iconografias, publicação periódica de tempos passados. E as secundárias são aquelas que nos oferecem um caminho até as primárias. Então, são autores e autores secundários que descrevem essas obras primárias, né, essas fontes primárias, e elas nos permitem conhecê-las, né? Então, é muito comum que a gente conheça as nossas fontes primárias através das secundárias, elas fornecem esse possível caminho. E, e aí aqui pode ser livro, pode ser artigo, dissertação, tese, então não é próprio daquele tempo, né? E aí, dentro de tudo isso, eu já dei alguma pincelada, mas tem diferentes tipologias, né, de fontes primárias. Então, a gente pode ter desde relato de viajante até os documentos oficiais, códigos de posturas. E dentro das iconografias, eu acho importante também destacar que também existem as descrições dessas imagens, né, e que elas enriquecem muito a pesquisa. Então, para além de observar aquela imagem, né, também procurar saber se aquele autor, e aqui eu falo autor porque geralmente são homens brancos, se ele não fez nenhuma descrição a mais daquela cena que ele está retratando. No meu caso, no caso das quitandeiras, que são as mulheres que eu procuro entender, muitos autores, eles desenham, eles pintam imagens em que elas aparecem, e eles também descrevem essas cenas. E é muito importante ter essa descrição, porque eles adicionam muita coisa àquelas imagens. E mais para frente eu vou trazer um exemplo. E aí, a minha maior intenção aqui, dando esse apanhado geral, né? Então, uma fonte histórica, uma fonte primária, é aonde que eu acesso, né? Porque ainda bem a tecnologia ela serve para muitas coisas boas, então hoje a gente tem acessos públicos, né, e virtuais muito amplos sobre as fontes históricas. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, desses espaços que a gente consegue acessar elas. Então a gente tem bibliotecas virtuais, a gente tem as hemerotecas, os acervos, os museus, os portais. E claro, além daqueles que são disponíveis de maneira virtual, a gente também vai ter os espaços, né, as edificações, de fato, dos acervos, né, então adentrar esses espaços e procurar, de fato, naquele material próprio, né. E aí, aqui, eu já vou começar a exemplificar alguns meios, né, digitais que a gente pode encontrar essas fontes, né, e eu digo alguns porque tem vários mesmo, até montando essa aula, eu fui conhecendo outros, e então eu trouxe talvez os que eu mais usei, os que eu mais procurei. E aí a primeira delas que eu quero trazer para cá é a Hemeroteca Digital Brasileira. Então ela está em livre acesso, né? E nela a gente consegue encontrar periódicos de muito tempo. Aí aqui, desde o século XIX, né, que é quando começa a se ter essa circulação periódica no Brasil, com a vinda da família real, mas a gente consegue encontrar e pesquisar, inclusive, pelo local, pelo período que você quer pesquisar, você também consegue colocar palavra-chave, né, entre aspas. Então, no meu caso, quando eu queria procurar, por exemplo, quitandeiras, alguma notícia que as envolvessem, eu colocava quitandeiras entre aspas,
e ele já me trazia esse banco de dados, né? É um trabalho, claro, o trabalho de pesquisa, eu brinco que é o trabalho trabalhoso, então você tem que ir página a página, procurar cada uma delas, entender se aquilo se adequa ou não àquilo que você está esperando. Muitas vezes a gente tem uma expectativa muito grande sobre as nossas fontes históricas, que elas vão nos fornecer tudo. E, na verdade, muitas vezes não é assim, né? Então, a gente se frustra também nesse caminho. Então, também é entender aquilo que existe, né? Porque dentro da história a gente não pode só inventar, né? A gente não pode inventar que algo aconteceu. Ele tem que estar datado em algum espaço, a gente tem que ter como evidenciar aquilo, né? A partir dessas documentações. Então, isso é muito importante também. Às vezes a gente encontra limitações. E aí, já passando para a parte das bibliotecas, né? A Biblioteca Nacional Digital, ela tem muita documentação mesmo. Então, ela tem os livros, né, de relatos de viajantes, muitas vezes, talvez, não seja em português, na língua portuguesa, né, mas tem bastante documentação na nossa língua. Ela também pode oferecer alguns trechos, às vezes até de documento oficial, então tem bastante coisa dentro dela. É um ótimo espaço também para encontrar esses materiais. E, de novo, né, no livre acesso, então a gente consegue fazer esse trabalho de pesquisa da onde a gente quiser, né, tendo, óbvio, um computador e uma internet. Então, é um ótimo espaço também para procurar essas fontes. A Biblioteca Brasiliana, ela também tem um acervo muito grande, e alguns materiais da minha dissertação eu encontrei dentro dela. E ela também tem alguns mapas, ela também tem, às vezes, algumas iconografias, então é um espaço bem amplo e muito bom para ser pesquisado também. Aí a Biblioteca Digital SAED, né, que é de São Paulo, ela também conta, apesar de ser de São Paulo, tem documentações que não são só de São Paulo. Então, também é um espaço possível para se encontrar, e como está mostrando, né, aqui, você também pode listar o conteúdo sempre nela, né? Então, pelo autor, pelo ano da publicação, e tudo isso facilita muito o processo de pesquisa. Aí, esse meio, eu também encontrei algumas coisas para minha dissertação, que é a Biblioteca Digital de Obras Raras da UFRJ, e apesar de ser vinculada à UFRJ, você não precisa ser estudante da UFRJ para ter acesso a essas documentações. Então, eu, enquanto mestranda na UFPR, consegui acesso ao relato de dois viajantes que eu uso no meu mestrado, que é o Kidder e o Fletcher, através delas, e ela também tinha a publicação do Debré, então, a viagem pitoresca histórica ao Brasil. Então, é um ótimo meio também de se encontrar essas fontes, que elas são amplas, né? Então, elas não vão falar só de comida, elas não vão falar só de história da alimentação, mas no meio delas, elas podem ter algum trecho, algum capítulo, alguma frase que seja de relevância, né, para as pesquisas históricas alimentares. O Arquivo Nacional também, né, o CIAN, que é o Sistema de Informações, então aqui a gente também consegue ter acesso a bastante coisa, e pesquisar da mesma forma, né, então o período, o termo que você busca encontrar, e tudo isso facilita bastante. E aí, para cá, né, essa página do Senado Federal, da coleção Fontes Históricas, é um espaço onde se encontra muita publicação oficial, né? Então, cartas legislativas, códigos de postura, esses documentos que dizem respeito às legalidades, né? Então, é um ótimo espaço também para entender, para além daquele espaço, daquele tempo, aquilo que também envolvia aquela sociedade, né? Então, o que era permitido, aquilo que não era, quais eram as coerções. Então, esse é um ótimo instrumento também. E, no mesmo passo, tem também essa página da Câmara dos Deputados, que tem a coleção das leis do Império do Brasil, e aqui também, né, tem a nossa primeira
coleção de leis de 1824, então ela apresenta bastante coisa parecida, né, com a do Senado, e também para ter ideia, né, dessas legalidades que são muito importantes quando a gente fala de alimentação, inclusive, porque, especialmente se você pesquisa, se você busca entender o comércio, né, então, pessoas que mercam, porque inevitavelmente vai ter alguma legalidade que vai atravessar a vida dessas pessoas, então, aquilo que é permitido ser mercado, os espaços em que são permitidas essas mercâncias, e são descritas, né, nas leis. Então, também é um espaço muito interessante. Aqui eu também trago o portal Domínio Público, ele também tem a mesma ideia, principalmente das bibliotecas, né? Então, essas obras mais expressivas, até de tamanho, assim. Então, é um livre acesso de PDF, né? E também facilita muito na hora de pesquisar, porque muitas vezes a gente consegue dar até um Ctrl F no arquivo, né? E pesquisar a expressão própria. E isso adianta bastante esse processo de pesquisa, porque muitas vezes a gente precisa achar coisas muito específicas, né? Então, é uma boa saída, né? Ter acesso a esses PDFs. Aí eu também trouxe o projeto Resgate Barão do Rio Branco, ele também tem documentos, como está descrito ali, né? Documentos manuscritos, tem bastante coisa também que dá para acessar. E um pouco mais para frente eu vou também falar um pouco desse caminho, né? Então, eu estou apresentando primeiro aonde, para depois apresentar como. Então, não é só entrar, né, dentro dessas bases de dados, mas você também precisa entender aquilo que você precisa procurar, né? Porque tem muita coisa. Então, também é importante saber filtrar. E aí, aqui, é o antro, assim, de iconografias, a Brasiliana Iconográfica. Então, tem bastante coisa, tem bastante obra, obras que elas já vêm até mesmo com as especificações de referência, então, é realmente muito boa a Brasiliana Iconográfica. Grande parte das obras que eu trago dentro da minha pesquisa, da dissertação, eu retiro da Brasiliana Iconográfica, é uma qualidade de imagem muito boa também, então tem coisas muito diversas aqui dentro. E aí, por fim, agora já puxando um pouco para além, né, das fontes primárias, é também evidenciar, e algo que foi muito importante no meu caminho de pesquisa e ainda que é o diálogo com os pares, né? Então, é ler também aquelas pessoas que estão pesquisando coisas similares às que você está pesquisando, porque muitas vezes aqueles trabalhos que já foram feitos, eles já fizeram esse processo, né, de pesquisar essas fontes, encontrar esses espaços e esses materiais, e é muito bom quando você encontra um trabalho similar àquele que você está produzindo, porque ele te permite também expandir. Então, as fontes que eu uso dentro da minha dissertação, várias delas eu conheci através de publicações de trabalhos de outras pessoas, que também estavam pesquisando coisas parecidas, similares. Na minha dissertação, eu estou falando bastante dela, e eu não falei sobre ela, mas na minha dissertação, o meu recorte era o Rio de Janeiro, cidade do século XIX. E eu tentei, né, evidenciar as expressões de resistências das quitandeiras desse espaço e desse tempo. Então, procurando trabalhos que dialogavam de alguma maneira com a minha pesquisa, eu também encontrei outras possibilidades, né, de onde pesquisar e de onde também embasar aquilo que eu estava comentando, né, dentro da minha dissertação. Então, o portal de periódicos da CAPES, apesar dele estar um pouco desatualizado, eu dei uma pesquisada, ele não está com nenhuma publicação além de 2023, se não me engano. Mas ele já tem bastante coisa. E também, outro meio que é muito interessante é pesquisar nos próprios acervos das universidades, né? Então, dentro da UFPR, a gente tem a nossa biblioteca, onde tem todas as publicações de teses, dissertações,
e isso acontece, né, de uma maneira geral nas universidades. Então, são espaços que permitem também acessar essas documentações, né, nesse caso, contemporâneas, muitas vezes, que nos dizem também esses caminhos, né, podem nos mostrar alguns caminhos possíveis. E aí agora eu já parto para aquela parte que eu falei de ok, né? Tem um monte de lugar para pesquisar a minha documentação, aquilo que eu pretendo, mas como que eu pesquiso, né? Será que eu só vou ler uma fonte, eu vou assumir ela como a única possível, o único discurso possível sobre aquilo que eu estou me debruçando ou não, né? E aí algo que se fez de muita importância dentro do meu processo de pesquisa foi entender a partir de qual lente de análise eu leria as minhas fontes. E por que isso, né? No meu caso, todas as minhas fontes primárias, elas foram escritas por homens brancos e europeus, em grande maioria. E a minha pesquisa, né, ela se volta a mulheres negras, as quitandeiras. Então, existe um espaço muito grande entre esses dois agentes e um atravessamento muito grande também de muita coisa que envolve esse discurso. Então, é importante também entender, né, através de quais lentes é possível analisar essas fontes históricas, né, dessa pesquisa. E aqui eu reforço que nenhuma fonte é neutra, né? Então, nenhuma pesquisa é neutra. Ela sempre vai estar partindo de um espaço, de um lugar, e que vai estar tentando evidenciar uma coisa específica. E também é importante entender isso, né? Para que a gente também não assuma e também não romantize, né, em alguma medida, essas fontes. Então, também é importante questioná-las e entender aquilo que é possível ou não que elas nos tragam. Existem também muitas limitações. E aqui eu vou referenciar, né, a Hartmann, que ela fala, né, quem se dedica a historicizar a multidão, as pessoas despossuídas, subalternas, escravizadas, se vê tendo de enfrentar o poder e a autoridade dos arquivos e os limites que eles estabelecem com relação àquilo que pode ser conhecido, a perspectiva de quem importa e a quem possui a gravidade e a autoridade de agente histórico. Então, isso aqui diz muito respeito justamente ao arquivo, aqui, né, nesse sentido de espaço onde estão essas fontes históricas, né? Então, quem escreveu a história, né? Quem que tem escrito ela até aqui? Será que é uma multiplicidade de pessoas e de perspectivas, ou ela ainda está sendo escrita a partir de uma perspectiva muito já conhecida, né? Que no caso seria essa volta, né, ao espaço da Europa, a um olhar muito atravessado pela branquitude, pelo racismo, pelo sexismo, muitas vezes escrita por homens, principalmente. Então, como que a gente olha, né, essa história, como que a gente pesquisa ela, tendo também a possibilidade de distanciar essa lógica, né, eurocentrada das nossas pesquisas, porque, de fato, se a gente pensa nos arquivos, é muito difícil ter acesso a publicações que vão descrever, né, essas sociedades e essas pessoas que são subalternizadas e escravizadas através de lentes que não sejam depreciativas. Então, é também entender como que a gente pode questioná-las, né? Porque existe, sim, uma limitação. Então, sobre quem escreve, né? Sobre quem produz essas fontes históricas que a gente ainda usa. E, claro, elas têm a sua importância, mas não quer dizer que elas precisam ser tomadas como a única verdade. Então, eu trago esse trecho, né, do livro, né, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, porque ela faz refletir justamente, né, então não é só pesquisar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que a gente quer referenciar. É também necessário questionar, é também necessário criticar e, obviamente, embasar, né, esse questionamento, essa crítica a partir de algum espaço.
Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho a partir de agora, nessa aula, nessa apresentação, né? E aí, aqui eu trago um esquema, né, que eu construí baseada na minha pesquisa, mas que vale, eu acredito, que de maneira bem ampla para as pesquisas históricas alimentares do Brasil, porque, afinal de contas, o espaço, né, então, o nosso país é independente do que se pesquisa, é um país que foi colonizado, é um país que foi e é muito atravessado pelo racismo, pela branquitude, pela escravização das pessoas que aqui vinham sequestradas, né? Então, é importante entender esse contexto histórico, né? Esse contexto social, político, econômico. Então, essa precificação de corpos, né? Que o colonialismo e essa economia colonial mantém, ela fomenta, né? O sequestro e a escravização de pessoas e que fomenta, então, o racismo e a branquitude, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, especificamente sobre a branquitude. E tudo isso faz que a manutenção, né, dessas pessoas brancas nos topos. E aqui, inclusive, no que diz respeito às produções, né, textuais, de fontes e de arquivos históricos. Então, essa lógica, ela também permanece dentro daquilo que a gente conhece enquanto arquivo. E é necessário, então, que exista um olhar mais cuidadoso sobre esses espaços, para que a gente não reproduza ainda aquilo que eles construíram, né, e constroem. E aí, né, enquanto lente de análise, eu vou trazer a sugestão de duas, que são as que eu utilizo dentro da minha pesquisa. E a primeira delas é a decolonialidade, né? É um termo que está mais conhecido hoje, disseminado, né? Até nas redes sociais, enfim, e tem o seu valor. Então, o que seria essa decolonialidade, né? É justamente questionar esse processo colonizador e a colonialidade, que seria essa continuação, né, da lógica colonial e escravista mesmo, depois do fim da dualidade colônia-metrópole, né? Então, com a decolonialidade, a gente consegue distanciar, em alguma medida, as concepções eurocentradas, né, das pesquisas históricas alimentares, e a gente possibilita a evidência, né, da agência e da existência desses sujeitos afropindorâmicos sobre a nossa história alimentar, né. E até o quadro que está de fundo, né, desse slide, é a obra, né, Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, do Oscar Pereira, e essa obra, na minha perspectiva, ela demonstra muito bem esse embate, né? Então, essa colonização, ela não foi benevolente, ela foi extremamente brutal. E quando, né, esses europeus, esses portugueses aqui invadiram, os nossos povos, eles aqui já estavam, e eles foram dizimados com muita violência, assim como as pessoas que vieram através dos trânsitos transatlânticos sequestradas para cá. Então, não dá para se pensar a alimentação brasileira enquanto uma construção harmoniosa, enquanto uma construção muito idealizada, né? Tem muitos autores e muitas autoras que trabalham a alimentação brasileira nessa ideia de, aqui entre aspas, miscigenação cultural, e que tudo teria sido muito benevolente, e que essa mistura de povos, entre aspas, de novo, contribuiria para a nossa formação alimentar. E, na verdade, foi um processo muito violento, né? Então, aquilo que era próprio da dieta, né, dos nossos povos originários, não era próprio das dietas dos povos europeus que aqui invadiam, assim como não era próprio das dietas dos povos africanos que aqui vinham escravizados. Então, esse embate, ele existiu. Então, a decolonialidade, ela permite que a gente questione justamente, né, essa sugerida construção harmoniosa do paladar brasileiro. E aí, em conversa com ela, eu trago aqui dois autores e uma autora que discutem a decolonialidade e que permitem que a gente expanda, né, esse olhar sobre a nossa alimentação.
não são autores e autora que trabalham especificamente com história da alimentação, mas é importante que dentro dessas pesquisas a gente também dialogue com outras áreas, para que a gente possa exatamente maximizar, né, aquilo que a gente está observando. Então, o Nego Bispo, ele fala muito, né, sobre até mesmo a expressão que eu uso, né, afropindorâmicos. Então, esse embate, né, de que aqui não era assim, não foi tudo muito bem, não foi tudo muito legal nessa construção. Aqui a gente também tem o Abdias Nascimento, o genocídio do negro brasileiro. Ele também questiona, né, esse mito dessa democracia racial. Então, como alguns autores sugeriram, né, que a escravização de pessoas aqui no Brasil foi mais benevolente do que nos outros espaços, o Abdias vai dizer que não, aqui foi tão brutal quanto. E aí também trazendo e aproximando, né, para quem se dedica especialmente ao estudo das mulheres, né, e daquelas que a gente entende enquanto mulheres, corpos femininos, e também esse envolvimento dentro da cozinha, né, dentro da história da alimentação, um feminismo decolonial, também é uma obra que é muito importante para que a gente entenda a nossa alimentação a partir de outras perspectivas. E aí, aqui eu trago também o questionamento da branquitude, né? E a branquitude, aqui referenciando a Cida Bento, que inclusive vai estar aqui em Curitiba, para quem for de Curitiba, ela vai estar aqui no dia 11 de julho, às 8 da noite, se eu não estou enganada, em um evento na UTF-PR, não é da UFPR, é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela vai fazer uma fala aqui no dia 11, e a Cida Bento é uma grande referência sobre os estudos da branquitude. E a branquitude é justamente essa permanência, né? É esse acordo, mesmo que não verbalizado, entre os homens e as mulheres brancas das sociedades que mantém essas pessoas sempre nos topos, né? Então, questionar a branquitude é questionar justamente as violências, os abusos e as explorações que essas pessoas brancas desempenharam e desempenham sobre pessoas não brancas, né? Como foi o caso dos sujeitos afropindorâmicos aqui no nosso espaço. E isso está muito envolvido com a alimentação. Então, de que maneira essas práticas alimentares, né, dessas pessoas brancas foram impostas e consideradas enquanto as únicas dignas, né, de serem perpetuadas, até mesmo técnicas, né, dentro da gastronomia. Então, por que as técnicas clássicas, entre aspas, são as francesas e as italianas? Então, isso ajuda a gente a questionar, né? E a entender que existe sempre um projeto por trás, né? Então, existe um projeto político para que a gente ainda, né, valorize muito essas práticas europeias dentro da nossa alimentação. E, além disso, né, questionar a branquitude, ela evidencia essa lógica colonial e escravista, né, que opera intensamente nos séculos 18 e 19 aqui no Brasil, não que não opere ainda, mas ela demonstra, né, como esses topos hierárquicos sociais, políticos e econômicos sempre foram ocupados, né, por mulheres e homens brancos, inclusive no que diz respeito à alimentação. Então, quando se pensa nas cozinhas, né, do século XVIII, do século XIX, dentro das casas, dentro dos sobrados, a cozinha era o pior lugar possível de uma casa nesse tempo, e justamente era o espaço que era ocupado por essas pessoas que eram subalternizadas. Então, tudo isso também diz respeito à nossa formação alimentar e à nossa história alimentar. Então, é importante questionar a branquitude que é iminente dentro desses trabalhos, dentro dessas obras, né, dessas fontes. E aí, aqui eu trago também duas autoras e um autor que discutem a branquitude. Então, a Cida Bento, como eu comentei, né, com o Pacto da Branquitude, e é ela quem vai estar aqui em Curitiba no dia 11 de julho, a Grada Quilomba, com Memórias da Plantação, e o Charles Mills, com o Contrato Racial. São três obras que me auxiliaram de uma maneira muito grande dentro da construção da minha dissertação, para que eu pudesse questionar justamente aquilo que eu lia e entendia que estava atravessado por alguma coisa.
e que geralmente era o racismo e a branquitude. Então, são 3 autores que eu recomendo muito também que sejam inseridos dentro das nossas pesquisas. E aí, agora, eu vou propor um exemplo prático. Então, eu falei um monte, mostrei onde que a gente consegue essas fontes, onde a gente pode conseguir, pelo menos. Comentei sobre essas lentes de análise, né, a relevância delas para essas pesquisas alimentares. Mas e aí, como que eu faço, né? E esse exemplo prático que eu trouxe, ele é bem amplo, então vocês podem observar que, enquanto contexto geográfico, eu coloquei Brasil. Brasil é muito grande, então é justamente só para a gente exercer um pouco dessa ideia, né, de fazer essa pesquisa através dessas lentes. Então, a temporalidade, né, como a gente já falou algumas vezes aqui nessa apresentação, é século XVIII e XIX. E aí, a partir do momento em que você entende qual é o seu contexto geográfico, então qual é o meu espaço, né? Qual é o espaço que eu vou me dedicar? Qual é o tempo que eu vou me dedicar? Eu também preciso entender o que eu busco identificar nesse espaço e nesse tempo. Então, eu não dou conta de entender toda a alimentação do Brasil em 2 séculos, mas eu posso dar conta de entender como o angu era recebido nesses 2 séculos em 2 estados brasileiros, por exemplo, ou como as quitandeiras eram recebidas pela sociedade e pela economia colonial nesses 2 séculos em uma cidade brasileira. Então, esse é um exemplo, de fato. E aí, a partir do momento que você entende qual é o seu contexto, qual é a sua temporalidade, o que você busca identificar, você inicia a sua pesquisa, porque aí sim você consegue delimitar, lá naquelas bases de dados, qual é seu espaço, qual é sua temporalidade e as suas palavras-chave. E é assim que a gente inicia uma pesquisa. É um caminho bem de passinho a passinho. E aí, aqui eu vou trazer exemplo, agora eu vou falar um pouquinho mais, mas aí para frente eu vou trazer exemplo de algumas fontes históricas que podem ser usadas nas pesquisas alimentares brasileiras dos séculos XVIII e XIX, e também essa leitura a partir dessas lentes de análise do questionamento da branquitude e da decolonialidade. Então, primeiro, quais são os meus contextos históricos, né? Como eu falei, 2 séculos é muita coisa. Então, o que aconteceu no Brasil durante os séculos XVIII e XIX de maior expressão, assim? Então, no século XVIII, a gente ainda tinha uma intensa economia mineradora e o comércio de abastecimento. 1808, a gente ainda é uma colônia do Reino de Portugal, mas aí, no mesmo ano, Rio de Janeiro se torna sede, né? Se torna a nossa capital e a gente se torna sede da monarquia portuguesa. E aí, de 1815 a 22, a gente se torna sede da monarquia do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E entre 22 e 89, a gente já é império, e aí está dividido entre primeiro e segundo reinados. E aí, no meio disso, também tem algumas leis, né, algumas legalidades que vão contribuindo para esse espaço, para essa política, para essa economia. Então, em 31, a gente tem a Lei Feijó, que é conhecida como aquela lei para inglês ver, né, que seria para findar o trânsito, né, o tráfico de escravizados, mas que só é efetiva com a Lei Eusébio de Queiroz, e, de novo, só é efetiva em 54, em 1854, que é o ano que se tem documentado, pelo menos, o último desembarque de um navio negreiro. Em 71, a gente tem a Lei do Ventre Livre, em 88, a Lei Áurea. E aí, em 89, a gente já se torna uma república. Então, 2 séculos com muita coisa. E aqui eu destaquei mais as peculiaridades do 19, né? Mas dentro do 18 também existiriam várias outras. Então, é importante que a gente entenda quais são esses contextos. Será que eles impactam de alguma maneira naquilo que eu estou pesquisando? Será que isso impacta de alguma maneira a alimentação desse espaço? Vou dar um exemplo. Quando a gente se torna sede da monarquia portuguesa, o espaço, né, do Rio de Janeiro não estava pronto para receber o tanto de gente que veio. E isso causa também, em alguma medida, uma crise de abastecimento. Então, como que eu alimento
todas essas pessoas. Então, é interessante sempre questionar, né? Como que isso impacta aquilo que eu estou tentando pesquisar, aquilo que eu estou tentando escrever. E aí, de novo, né, as lentes de análise. Então, a decolonialidade e o questionamento da branquitude, né? Então, a decolonialidade enquanto aquilo que questiona esse processo colonizador e a colonialidade, que representa essa perpetuação, né, dessa lógica colonial e escravista. E o questionamento da branquitude, que questiona as violências, os abusos e as explorações que pessoas brancas desempenharam sobre pessoas não brancas. Então, eu já tenho o meu contexto histórico, eu já tenho a minha temporalidade, eu já tenho as minhas lentes de análise, e aí eu posso me propor a entender alguma coisa dentro desse espaço e desse tempo. E aí vem a grande questão, né? Quais são as fontes históricas que eu vou usar para fazer essa pesquisa? E aí a gente tem muita coisa dentro do Brasil nesses 2 séculos. E aqui eu trago 4 principais, assim, que foram as que eu mais utilizo, que são as que eu mais utilizo, e as que têm bastante documentação disponível também. Então, os relatos de viajantes, os códigos de postura, publicações periódicas e iconografias e suas descrições. E é muito importante sempre destacar essas descrições, que muitas vezes existem pesquisas que usam essas iconografias, então essas imagens, e que acabam ali. E as descrições, elas têm um poder de aumentar aquilo que a gente está se propondo a observar muito grande. Então, sempre que possível, tentem encontrar se não existem descrições dessas iconografias. Várias vezes tem. E aí, aqui eu vou começar a exemplificar um pouquinho de algumas fontes, para que a gente possa. Eu vou ler elas, vou destacar elas, e aí no final, daqui a pouquinho já, a gente pode discutir, vocês podem perguntar, enfim, e voltar nos pontos da apresentação também. Então, os relatos de viajantes, né? Esse aqui é um exemplo do Códice Costa Matoso. O Costa Matoso, ele foi um ouvidor de Ouro Preto, e aí ele tem esse códice imenso, que foi publicado em 1749, se não me falha a memória. E nesse códice, né, ele tem alguns trechos que ele fala sobre a alimentação no Brasil de uma maneira geral, principalmente Minas Gerais, mas ele fala em alguns pontos de outros espaços dentro do Brasil também. Então, aqui é um trecho que eu retiro desse códice, né? Então, abre aspas. Há moinhos que moem milho como os de Portugal, cuja farinha serve para mantimento dos escravos, deitando a estes em panelas ou tachos, onde ferve alguma coisa com água, e ficando como massa dura, a que chamam angu, fecha aspas. Então, aqui ele está falando do preparo do angu, né? No espaço de Minas Gerais, no século XVIII. E ele está comparando, né, com uma prática que era conhecida por ele em Portugal, então dos moinhos, e ele também caracteriza, né, esse angu, então, como uma massa dura, que se ferve e se cozinha, né, em panelas ou tachos, que é o mantimento dos escravizados. Então, aqui a gente já pode ir retirando algumas nuances, né, sobre essa sociedade. Então, o Caetano Costa Matoso, ele está sugerindo que o angu era a alimentação desses escravizados. Pela descrição dele, parece um alimento, né, que não é muito saboroso, então uma massa dura, que se ferve com água, então a farinha de milho fervida com água. Então, ela já nos fornece também os utensílios, então panelas ou tachos, essa similaridade dessa farinha moída, na perspectiva dele, com a de Portugal. Então, já dá para questionar muita coisa dentro desse trechinho de 3 linhas. Aqui, outro relato de viajante, e aproximando daquilo que eu pesquiso, as quitandeiras, esse aqui é o tiro dos 2 viajantes que eu coloco dentro da minha dissertação, que é o Kidder e o Fletcher. Eles são 2 missionários norte-americanos, e aqui eles estão falando sobre as quitandeiras no espaço do Rio de Janeiro, no século XIX já.
E aí aqui eles dizem, né, as quitandeiras são vendedoras de verduras, laranjas, goiabas, maracujás ou frutas da flor da paixão, mangas, doces, canas de açúcar, brinquedos, etc. Elas vendem a sua mercadoria com uma voz vigorosa e os diferentes pregões em que atraem a atenção do público lembram os de Dublin e Edimburgo. O mesmo tom nasal e alto diapasão podem ser notados em todos eles. As crianças ficam encantadas quando avistam na rua as pretas com um favorito tabuleiro cheio de doces e brinquedos. Lá vem ela, a quitandeira, com seu filhinho africano amarrado nas costas, e o tabuleiro na cabeça, gritando: chora menino, papai tem dinheiro bastante. Compra menina, compra menino. E atendendo a esse convite, os meninos e as meninas correm a comprar os doces, duplamente açucarados, com evidente destruição de seus dentes e sucos digestivos. Fecha aspas. Aqui é um exemplo que eu já trago grifado, né? Aquilo que eu quero questionar através da decolonialidade e do questionamento da branquitude, que é justamente essa depreciação, né? Então, voz vigorosa, alto diapasão, tom nasal, ele está sugerindo que elas falam alto, e é uma caracterização depreciativa muito associada às quitandeiras. Então, mulheres sem papas na língua, desordeiras, barulhentas, assim ditas, né, por esses viajantes, esses homens brancos, e os diferentes pregões, e também aqui existem outras duas coisas que são importantes de serem analisadas, pelo menos em alguma outra perspectiva, que é com o seu filhinho africano amarrado nas costas. Aqui, ele não está problematizando isso, mas nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, a gente pode entender que fazer o trabalho de uma quitandeira com um tabuleiro pesado na cabeça e um filho nas costas, porque não existem possibilidades melhores de cuidado dessa criança, é um grande problema social, político da época. E também aonde ele diz, né, duplamente açucarados, com evidente destruição de seus dentes e sucos digestivos. Ele está depreciando de uma maneira bem clara, né, aquilo que é mercado para essas mulheres. Então, são esses pontos que não dá só para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que é retirado de dentro dessas fontes. É também necessário que aquilo que está na entrelinha seja também explícito. E aí, aqui, partindo para a iconografia, essa daqui é uma imagem também do início do século XIX, do Henry Chamberlain. Ele pintou essa gravura, né, que está na esquerda, e aí, como eu comentei das descrições, né, dessas iconografias no livro, né, Vistas e Costumes da Cidade ao redor do Rio de Janeiro, ele traz as descrições dessas imagens. Então, aqui a gente pode observar que tem 4 homens escravizados carregando água à cabeça, todos acorrentados, existe um oficial, e no plano de fundo tem uma quitandeira que está com cana e também está com cajus na cabeça, né, no tabuleiro que está sobre a cabeça dela. E aí ele vai descrever essa cena, e ele fala sobre a quitandeira. A negra clara, igual às muitas que há no Rio, carrega cana-de-açúcar e cajus. Essa pobre gente é de um aspecto repugnante, e como as albinas da Europa, enxergam melhor à noite. Aqui eu grifei 2 coisas, e eu vou descrever um pouquinho delas. A primeira é igual às muitas que há no Rio. As quitandeiras eram mulheres muito múltiplas, muito diversas. Então, elas não eram iguais. Elas tinham as suas características próprias, de pertencimento, de grupos, e aqui ele faz uma grande generalização, né? E também ele fala, e muito explicitamente, de uma maneira muito depreciativa sobre essa pessoa, sobre essa quitandeira, que ele classifica enquanto um aspecto repugnante. Então, não dá, como eu comento, só para pegar essa fonte, colocar dentro de um trabalho e não contextualizar ela e não a questionar, porque claramente ela tem um atravessamento de um homem branco que está desenhando essa cena e que está partindo da perspectiva própria sobre a cena que ele retrata.
Aqui é uma outra imagem, essa qualidade está um pouquinho pior do que a anterior, né, em questão de visualização, mas essa daqui é uma imagem do Carlos Julião e é do século XVIII, de 1767, e o nome dessa imagem, né, é Pretas do Rosário, em que se Pretas do Rosário e Rede, em que se transportam os americanos para suas chácaras e fazendas. É uma imagem que até em um momento anterior da apresentação tem uma outra representação também do autor do pintor que eu comento anteriormente, do Chamberlain, que ele também pinta uma cena de escravizados levando pessoas em redes, né? Que é justamente essa que está aqui no centro. E aí aqui também se sugere, né, o peso dessa rede para que 2 homens levassem. Também tem a presença de várias mulheres em volta, né? Então, as Pretas do Rosário. Então, tudo isso a gente também pode questionar, né? Então, por que que esses homens escravizados, primeiro, eram escravizados, e segundo, precisavam levar essas pessoas nessas redes pesadas para as suas chácaras e fazendas. Então, é sempre possível, né, entender na entrelinha a violência que existe, né, dentro dessa sociedade. Aí aqui é mais uma iconografia, e já aproximando mais para a história da alimentação, é um recorte que eu fiz, essa imagem ela é mais comprida, ela é longa, assim, ela é horizontal. E é uma imagem do Debré, que é um artista muito conhecido nas pesquisas históricas do Brasil, e principalmente da alimentação, porque ele faz algumas representações de cenas, né, de pessoas se alimentando, cozinhando, enfim, mercando. E aqui o Debré ele está falando sobre essas mulheres comerciantes, né, essas quitandeiras que estão vendendo sonhos, Manoê e Aluá. Então o Manoê ele está aqui no tabuleiro, né, e aqui, nesse caso, não está aqui na descrição, né, mas o Debré, ele descreve que esse Manoê, ele é um bolo salgado, que nesse caso era feito com farinha de milho e as aparas das carnes. O aluá é esse jarro que está sobre a cabeça dessa mulher, que é essa bebida fermentada de arroz, que eu vou ler a descrição dele, e os sonhos, né, que estão na mão, nessa pequena bandeja dessa outra vendedora. E aí, a descrição do Debré, né? O aluá, ele é uma bebida que não é mais comercializada, mas é uma bebida fermentada de arroz. E aí ele vai fazer a descrição dessa cena inteira, né? Então, o aluá é uma bebida muito fresca, composta de água de arroz fermentado, ligeiramente acidulada, embora açucarada, e muito agradável de beber-se. Para seu estabelecimento, basta a vendedora possuir um pote de barro, um prato, uma grande xícara de porcelana e, finalmente, um coco de cabo de madeira, espécie de colher e, ao mesmo tempo, medida de capacidade que se serve para retirar do pote a quantidade de bebida suficiente para encher a xícara, a qual é vendida a 10 réis. Pode-se ver, pelo desenho, que todo esse aparelhamento, solidamente amarrado e embrulhado numa toalha, é fácil de carregar à cabeça. Para o Debré, andar em um sol escaldante do Rio de Janeiro do século XIX, com uma jarra pesada de uma bebida fermentada, é muito fácil carregar a cabeça embrulhada em uma toalha. E ele também descreve, né, essa preparação como algo muito simples. E não é exatamente simples se a gente começa a entender. Então, essa vendedora, essa mulher, ela precisava ter o conhecimento de qual é a medida certa dessa fermentação desse arroz, quanto que ela adoça para que se torne agradável ao bebê. Ela também precisa ter essa técnica, né, essa tecnologia de colocar isso embrulhado numa toalha para que ele não aqueça nesse sol. Ela também precisa ter todo esse aparelhamento que ele comenta, né, para que seja feita essa venda. Então, não é simples. Mas, segundo o autor, o Debré, seria algo muito fácil de carregar. Então, também a importância de fazer esse atravessamento da fonte, né? O que eu posso tirar dela para além daquilo que está explícito nessas linhas, né? E aí, aqui, eu já passo para um outro corpus documental, que é o código de postura.
A partir de 1828, com a Lei Imperial de 1º de outubro, as câmaras municipais, elas se tornaram as agências de ordenação das cidades. Então, elas passaram a definir o que seria ou não permitido dentro das municipalidades, inclusive no que diz respeito ao mercado, né, de rua, com a publicação de códigos de postura e regimentos municipais. E aí, aqui, eu trago um trecho do Código de Posturas de 1854, que foi o segundo a ser publicado no Rio de Janeiro, no artigo 2º. Ele está falando sobre as barracas de venda, né? Então, as barracas de números ímpares, de 1 a 29 e 49 a 77, ficam destinadas para a venda de peixe fresco, seco e salgado, à exceção das sardinhas, que serão vendidas nas canoas ou na praia à frente da praça. As de números pares, 2 a 32 e 50 a 78, e seguidas de 33 a 48, para legumes, cereais, cebolas, alhos, farinhas, frutas, hortaliças, aves, ovos, caça e louça do país. Também é permitido vender em louça estrangeira, pagando a competente licença e imposto. Então, ele está descrevendo e dizendo qual é o espaço em que essas mercâncias podem ser feitas. Fora desses espaços, elas não podem ser feitas dentro desse mercado. Então, existe também a coerção, né? Você não pode vender o seu produto aonde você quer. Você tem que vender o seu produto aonde a municipalidade permite, pagando os impostos e licenças competentes a esse espaço. Então, os códigos de postura, para quem se dedica principalmente a entender as nuances de comércio de alimentos do Brasil, são fontes muito ricas para se entender aquilo que era ou não permitido, e aquilo a que as pessoas estavam impostas, né? Então, aquilo que era necessário que elas fizessem para que elas pudessem trabalhar. E aí, eu já parto para as publicações periódicas, quase finalizando já a minha fala. E aqui das publicações periódicas, é importante dizer que dentro da Hemeroteca Nacional, né, como eu apresentei lá enquanto possibilidade de acervo, né, de onde encontrar essas fontes, no território brasileiro, essas publicações, elas iniciam com a chegada da família real, em 1808. Então, a Gazeta do Rio de Janeiro é o primeiro periódico que a gente tem acesso, publicado dentro do território brasileiro. Então, para as publicações, aliás, para as pesquisas que dizem respeito ao século XVIII, existe uma limitação sobre as publicações periódicas publicadas no território brasileiro. Mas, para quem já está no século XIX, elas, a partir do século XIX, né, elas são excelentes. E aí, aqui eu trago um anúncio, né, de uma escravizada fugida. E se pensando que era uma sociedade onde as pessoas eram escravizadas, onde o racismo era intrínseco e a branquitude operante, anúncios como esse de compra, venda, aluguel de pessoas era uma prática muito comum. Então, abro aspas, né? E essa aqui foi retirada do jornal A Pátria e foi publicada em 1872. Então, escrava fugida. Maria, mina na gorda, barriguda, altura regular. Sinais na cara, mal se conhece através. Falta-lhe um dente na frente da parte de cima, muito prognóstica no falar. É quitandeira e consta que foi vista aqui em Niterói, no Baldeador e também em Maricá. Protesta-se com o rigor da lei contra quem a tiver acoltada, e gratifica-se generosamente a quem apreender e a levá-la na corte, na rua do Ourives, número 199A. Aqui eu também grifei, né, as partes onde essa publicação, ela deprecia essa mulher, né, então, gorda, barriguda, sinais na cara, falta-lhe um dente na frente, prognóstica no falar, tudo isso a caracteriza, né, de uma maneira bastante depreciativa, essa quitandeira, como consta dentro dessa frase, né, dentro desse anúncio. Então, também é uma possibilidade de fonte para que se questione, né, como que essas mulheres, no caso, as quitandeiras, e nesse caso a Maria, ela era entendida dentro dessa sociedade, né, como ela era observada por essas pessoas que publicavam esse tipo de anúncio. Então, também é uma possibilidade de fonte histórica.
E aí aqui eu vou terminar a minha apresentação com uma última publicação periódica, que é uma fonte que tem uma riqueza muito grande para quem fala, pesquisa ou, em alguma medida, encontra com as quitandeiras. É uma publicação que foi feita no Diário do Rio de Janeiro, e aqui é uma carta, na verdade, né, que está sendo assinada por uma quitandeira, possivelmente um pseudônimo, que é a Mãe Maria, e a Mãe Maria, ela está respondendo a uma colocação que foi publicada anteriormente nesse veículo também, que aconteceu uma briga pública entre os paneleiros, que eram homens que mercavam panelas, e com os paneleiros e um oficial. Então, foi uma briga que envolveu oficiais. E aí, um certo senhor comenta que as quitandeiras só podiam ser as quitandeiras, as mulheres dos paneleiros, afinal de contas, era uma briga, elas eram desordeiras, então elas só poderiam ser as mulheres dos paneleiros. E aí, a Mãe Maria, ela vai responder essa colocação, e essa publicação, ela está em um dos veículos de informação, né, em um dos periódicos de maior expressão, de maior importância do Rio de Janeiro do século XIX, que é o Diário do Rio de Janeiro. E aí, aqui eu abro aspas e vou ler a carta toda, e aí eu retomo os pontos dela. Então, as negras minas ao advogado do lixo. Nós também somos gente. Por sermos pretas, não pensem que havemos de nos calar. Estão enganados com as minas. Somos em grande número e temos algumas de nós bem boas patacas. Vamos também fazer nossa revolução, para o que já temos de olho um bom advogado que não desdenha nossos direitos por causa da cor, e ainda menos nosso coco, que vale tanto como o dos brancos. É o que faltava agora, servirem-se do nosso nome para questões de lixo. Somos quitandeiras, temos nisso muita honra. Se é crime gostarem de nós, por que é que há tanto mulatinho por este mundo? Nós é que vamos bulir com os senhores brancos, são eles mesmos que bolem com a gente. Quantos brancos não há casados com pretas? O senhor comendador Mata não era preto e não foi casado com branca? Nós vendemos nossa quitanda, não ofendemos a ninguém, para que nos piscam um olho quando nos compram maçãs. Todos gritam quando se julgam ofendidos. Agora seu Fortunato fica todo inflamado contra nós, porque perguntaram a ele se nós pertencemos à família dos paneleiros. Para que é que nós queremos paneleiros? Paneleiros para fazer o quê? Desaforo dos brancos, que gostam de quebrar nos pratos onde comem. Vamos todas nós fazer também nossa revolução e havemos de mostrar se não prestamos para alguma coisa. Temos muito gimbo e bastante protetores. Pensam que por sermos negras, que não valemos nada. Todos podem limpar suas mãos em cima da gente? Estão enganados. Livrem-se muitos figurões que nos deu Calundu, que mais de 4 têm de se arrepender de bolir com a nossa língua. Mãe Maria, filha de pai João. Essa carta foi publicada em 1873. E eu vou voltar para falar um pouco sobre ela, que também é importante destacar que apesar de todas Mari, essas só fontes... para avisar que você tinha pedido 45 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Só também para dizer, né, que não é porque a maior parte das fontes históricas são produzidas por homens brancos que a gente não encontra claramente vestígios daquilo que nos demonstra a existência e a resistência das pessoas não brancas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa construção alimentar. Então, são documentos que, em número, não são tão expressivos, porque também existe um apagamento sobre eles, então aquilo que o projeto político daquilo que se constrói enquanto nação do Brasil quer demonstrar, mas eles existem. E a Carta da Mãe Maria é um desses exemplos, né, de grande expressão. Então, aqui ela está falando sobre ela, mas também sobre as suas, né? Então, outras quitandeiras envolvidas nessa rede. E aí, ela fala algumas coisas que são relevantes aqui, né? Primeiro, ela diz que elas também têm bem boas patacas, e patacas eram moedas, né, do século XIX. Então, elas também têm dinheiro, elas também podem pagar um advogado, e elas também podem fazer uma revolução, como ela bem diz. Para além disso, né, ela fala, né, poxa, será que é a gente que vai bulir com esses homens brancos? Então, ela também questiona, né, essa questão racial. Ela sabe
daquilo que está envolvendo ela dentro dessa sociedade. E aí ela anuncia, né, nominalmente, o Fortunato, que seria essa pessoa que teria publicado sobre os paneleiros. E ela questiona, para que é que a gente quer paneleiros, né? Então, ela também vai anunciando tudo aquilo que ela quer dizer. E ela também, aqui no último, né, ela anuncia os protetores, então aquilo que é sagrado para ela, aquilo que envolve algo que vai além do humano, né? E ela também finaliza assinando, né? Possivelmente com um pseudônimo, como a Thais Machado, que é uma grande pesquisadora, sugere. Mas é uma carta que é muito rica para as pesquisas de maneira geral do Brasil, do século XIX, não só dele, mas especialmente para aquelas pessoas que, assim como eu, pesquisam de alguma maneira as quitandeiras, né, dentro do nosso espaço, e aqui do Rio de Janeiro. Mas ela é um exemplo, né, de uma publicação periódica, então própria do século XIX, que foge daquela lógica demarcada, né, por aqueles homens brancos que fazem a maior parte das publicações, e que a gente ainda tem acesso de maneira pública na hemeroteca. Então, de fato, existe documentação, é só entender qual é o recorte temporal, geográfico, e aquilo que a gente está se dedicando a entender, né? Então, e afunilando a pesquisa para que ela se torne possível. E aí, aqui, para finalizar, eu trago essas duas mulheres que foram a minha banca, né, de defesa de mestrado, duas pesquisadoras que eu admiro muito, e são pesquisas que, durante o meu processo de construção de dissertação, inspiraram a maneira com que eu gostaria de pesquisar. Então, é a Thais, né, de Santana Machado, que tem Um Pé na Cozinha publicado, ele é resultado da tese de doutorado dela, a tese de doutorado está disponível em livre acesso, no repositório da Universidade de Brasília, e a Laurence Alves, que também tem a sua tese, que fala sobre a cozinha de santo, e também está disponível em livre acesso no repositório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso também que eu comento sobre pesquisar pesquisas e pares, né, pessoas que pesquisam aquilo que se parece um pouco com o que a gente está fazendo no tempo de agora, porque muitas vezes elas já oferecem caminhos possíveis e de inspiração em um sentido de que é possível pesquisar de uma maneira que não seja demarcada por esse olhar eurocentrado, especialmente na nossa alimentação, que existem outros caminhos, né, que não reproduzir os mesmos autores de sempre. Então, eu assim finalizo essa aula, né, essa fala, e aí agora eu gostaria de escutar vocês, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está com poucas pessoas, mas não tem problema. E aí também deixo aqui meu e-mail, caso alguém esteja vendo depois, aí pode me escrever da mesma maneira, que eu respondo quando for possível. E é isso, obrigada. Mari, muito obrigada, foi uma delícia, literalmente, tá? Figurativamente e literalmente. Então, assim, muito parabéns pela pesquisa, pela apresentação. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Realmente somos pouquinhos, mas eu acho interessante porque fica mais aconchegante, tá? Tudo fica em família, então já tá tudo certo, muitas caras repetidas aqui. Vou pedir desculpa que eu passei a apresentação com a minha câmera desligada, mas era porque a internet aqui estava oscilando. Então, sem câmera, eu consegui assistir sem problema. Mas se eu sumir, inclusive, é culpa do hotel e da chuva, enfim. Mas enquanto o pessoal esquenta aí as opções, né, as questões, eu queria fazer alguns comentários, porque eu achei, eu já conheço, né, essa pesquisa, e teve coisa que você trouxe aqui, muita coisa da dissertação também, que eu assisti a sua defesa, e eu acho sempre uma boa a gente ter a oportunidade para falar novamente dos nossos trabalhos passados, né, porque nem todo mundo assistiu, e aí e também você já tem uma propriedade maior depois que o tempo passa, né? Que você continua pesquisando. Então, assim, cada vez que eu te ouço falar, a coisa fica mais rica. E isso é muito no caminho acadêmico.
Eu gostei bastante de várias coisas. Eu gostei bastante de tudo, mas alguns pontos me chamaram muita atenção. E eu gosto muito da parte que você fala sobre o angu, que você traz o angu, né, na fonte primária. Angu, inclusive, é uma comida que eu tenho muito apreço, assim, emocional, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então, assim, a gente come angu desde criancinha. Eu tive uma das minhas avós, inclusive, é mineira. Então, assim, de todos os lados da família tem o angu. E angu não é polenta, então, assim, é sempre muito bom falar sobre essa disputa também. Mas, além disso, a carta da Mãe Maria também eu acho que, de todas as fontes que você poderia falar, eu acho que a da Mãe Maria, ela é a mais especial para quem estuda alimentação, para quem estuda o Rio de Janeiro, o Brasil em todo, mas principalmente o Rio de Janeiro, e para quem é mulher, inclusive, procurando esses espaços. Então, assim, eu acho sensacional. Eu queria fazer uma pergunta, logo sobre o início que você colocou, você falou sobre a sua dificuldade inicial, né, de pesquisar na história, o que eu acho que torna a sua pesquisa, inclusive, mais especial, porque você traz uma visão que não é natural entre aspas, porque nada é natural, mas enfim, mas que não é natural do historiador em si, porque você vem da gastronomia. Então, tem os choques, né? Aqueles choques culturais sempre, quando a gente encara algo que não é do nosso círculo de conforto. Mas você menciona, né, que no início você confundia o que para a gente é muito, já é muito dado, né? A fonte primária da fonte secundária, o que é fonte, o que é bibliografia. Mas eu queria te saber, para além disso, o que para você foi o principal desafio, assim, no início? Se esse foi o principal, então eu pergunto qual foi o segundo desafio, mas enfim, para além do que você já falou, o desafio que mais te chamou a atenção no se adaptar à história e não se adaptar apenas de receber o que a história, o que a área da história tinha para te dar, né, para te fornecer, mas também marcar o seu espaço como gastróloga, né? Acho que na pesquisa em história, porque eu acho a interação que eu acho mais interessante, né? Não é só o que a gente consegue te fornecer, mas também o que você pode trazer para diferenciar um trabalho de um historiador. Então, assim, se você tivesse que escolher alguma coisa, para além de questões metodológicas, porque isso é o que a gente aprende mesmo para estar na universidade, mas, assim, desse trânsito de conhecimento, de áreas de conhecimento, o que para você te chamou a atenção daquele início de mestrado, e que se esse estranhamento do início de mestrado, se esse desafio, se ele permanece em outros níveis hoje no doutorado, ou se você acha que você já superou e hoje você tem outras preocupações mais gritantes. E aí, enquanto você nos responde, pessoal, por favor, esquentem aí no chat suas perguntas também, porque nós ainda temos meia hora, então, assim, vamos lá, não precisem ficar com vergonha nem nada assim, a Mariana está aqui para ouvir. Então, eu diria que o meu maior desafio, e talvez ainda continue sendo, são as pessoas. Então, a desconfiança das pessoas. Eu acho que eu tenho ainda muito marcada para mim a cena, assim, né, daquela primeira aula na turma de seminário, e quando eu falava, né, não sou historiadora, as pessoas já olhavam com uma cara assim, como assim? Quando eu falava que era da gastronomia, então, eu sentia essa desconfiança no olhar, assim, de o que essa menina está fazendo aqui, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Então, eu acho que essa desconfiança das próprias pessoas, principalmente da história, que ainda tem sobre esse diálogo com outras áreas. Então, aquilo que foge um pouco daquele domínio clássico, né, do historiador e da historiadora. E eu acho que isso ainda existe bastante, assim, e não só dentro dos espaços que a gente ocupa no nosso programa, né, mas em qualquer lugar que eu vá conversar com pessoas que seguem essas linhas lógicas mais, vou falar clássicas, né, da história, sempre existe uma desconfiança, assim, de será que é possível aproximar a gastronomia da história? Será que ela não está fazendo um anacronismo temporal dentro do contexto dela? Será que ela não está viajando na maionese, assim? Eu tenho essa impressão, dessa desconfiança, e eu acho que esse foi o pior e principal desafio, porque também mexe com a gente, né? A autoestima de pesquisadora.
Então, às vezes a gente passa a se questionar, né? Será que eu tô muito louca? Então, eu acho que isso é o principal, assim, e claro, já tá muito melhor, né? Depois de ter defendido uma dissertação, mas ainda existe. E é curioso, assim, porque de fato as pessoas primeiro acham que é um tema, e aqui eu vou usar uma palavra que é problemática, e é porque é mesmo, exótico. Então, as pessoas ainda acreditam que estudar a história da alimentação é uma coisa muito banal, assim, é muito cultural, é muito, ai, que legal, você vai estudar comida. Não, eu estou estudando como a branquitude, o racismo e o sexismo impactam as quitandeiras do Rio de Janeiro. Então, não é legal, é muito violento, inclusive. Então, eu acho que ainda tem um pouco dessa ideia, assim, meio é, de romantização, assim, da história da alimentação, e que está sendo desconstruída agora também, e que, obviamente, grande parte das publicações que foram feitas até aqui contribuíram também, né, para que a gente olhasse a alimentação nessa perspectiva mais benevolente, assim. Então, eu acho que essa desconfiança foi o meu principal desafio. Tá melhor, mas ainda existe de vez em quando. Mari, obrigada pela resposta e pela sinceridade, e eu entendo. Nós somos de áreas diferentes, né? Eu vim da história, você vem da gastronomia, mas esse é um desafio que a gente enfrenta juntas, né? Em questão de tema de pesquisa, porque é realmente difícil na história ainda. Eles ainda resistem muito a novos caminhos e novas perspectivas, mas é para isso que serve um evento como esse, inclusive, né, a Semana de Afras, e para isso que serve as nossas revoltas pessoais, que se tornam revoltas coletivas, e a gente entra chutando portas mesmo. Mas, na minha opinião, eu já te disse isso sempre, tem absolutamente tudo a ver com história, e essa pesquisa é sensacional. Temos alguns comentários aqui, porque o pessoal aceitou a proposta do Esquenta, então vamos começar com a do Osmar. Muito obrigada pela fala, professora, meus parabéns. Minha pergunta é a seguinte: como nós podemos relacionar a história da alimentação enquanto campo com a história da saúde? Posso te responder? Pode ficar à vontade. O que você prefere? Responder em bloco ou porque já está tudo escrito aqui? Você que Eu acho que sabe. eu posso responder uma de cada vez, que eu dei uma lidinha, acho que elas são meio diferentes, assim. Então vai lá. Parecidas, mas diferentes. Então vai lá. Primeiro, obrigada, Osmar. Eu acho muito interessante essa sua pesquisa, inclusive porque em um desses braços, assim, né, de pesquisadora, eu participo de algumas reuniões do Núcleo de Estudos de História da Saúde e da Alimentação da Fiocruz, do Rio de Janeiro, né, com o NERRA, e lá eles se voltam muito justamente para essa aproximação, né, esse relacionamento entre a história da alimentação e a história da saúde. E eu acho que as duas coisas elas andam muito lado a lado, porque a alimentação ela impacta diretamente a saúde desde sempre. Então a história ela tá aí para isso. E vou dar um exemplo, né? Por exemplo, então eu acredito que a gente consegue relacionar uma coisa a outra. Quando a gente fala, por exemplo, da produção de leite, né? Então, a comercialização de leite. A produção de leite, ela passa, obviamente, por um aspecto da saudabilidade, né? Então, aquilo que é permitido, aquilo que não é. E tá aí a história da alimentação. Quem que mercava esse leite? Como que era feita essa venda? Para quem essas pessoas vendiam? Então, tudo isso está envolvido. E eu acho que também numa perspectiva, talvez, até de doença, assim, né? Não sei se é exatamente para esse lado, assim, que a sua pesquisa vai, mas a alimentação, ela também tem esse aspecto da saudabilidade, no sentido até dos alimentos que eram considerados medicina, né? Então, aquilo que há muito tempo era usado enquanto um medicamento e hoje é um alimento, e vice-versa. Então, eu acho que esse relacionamento, ele está mais próximo do que a gente percebe, talvez, porque eu não acredito que exista muito como também distanciar demais essas duas coisas, porque uma vez que a gente fala da saúde, no caso de pessoas, pessoas comem, né, todas, pelo menos deveriam. Então, essa ideia de relacionar algo com o outro, eu acho que é bem intrínseco
Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta nessa parte de enquanto campo. Se você quiser até abrir o microfone e falar um pouquinho mais, talvez eu possa te ajudar mais. Mas a primeira coisa que me vem à mente, né, é justamente essa ideia da produção, né, dos alimentos e essa saudabilidade que é envolvida, e até mesmo esses códigos de postura, a criação das juntas centrais de higiene, sobre como elas também fazem, né, um processo de coerção, então, de limite para essas pessoas que mercam alimentos, mas elas também incluem uma outra perspectiva da saudabilidade, né? Então, essas são as primeiras coisas que me vêm à mente, mas se eu não te respondi, aí você pode contar também. Obrigada, Mariana. Osmar, se você quiser fazer algum adendo, quiser fazer pelo chat também, não tem problema. Enquanto isso, a gente passa para a pergunta do Luiz Gustavo. Ele coloca assim: bom dia, tudo bem? Parabéns pela incrível apresentação. Como você mencionou, no Brasil podemos usar diferentes fontes para pesquisar a alimentação, inclusive a alimentação de africanos e escravizados. No entanto, para a pesquisa de alimentação dos africanos ainda no continente, ou seja, antes da travessia atlântica, para fins de comparação de alimentação negra antes e depois da travessia, você saberia quais fontes pode usar? Sei que também haviam viajantes europeus nas colônias da África. Aí, um parêntese meu, eu acho que ele quer spoiler da sua tese. Mas vai lá. Sim. Então, Luiz, eu agora estou nesse novo desafio, né? Porque aqui no Brasil fomos colonizados por pessoas brancas europeias, logo a produção delas foi mantida, né, dentro dos nossos arquivos, dentro dos nossos acervos, e a gente consegue ter acesso a muita coisa aqui no caso do Brasil. Quanto no caso do continente africano, o acesso é realmente muito mais dificultado. Na minha tese, né, agora eu estou no doutorado, eu estou me propondo a fazer uma história comparada com Luanda, então, na Angola, né, e tem sido um grande desafio encontrar documentação disponível em livre acesso, né, pública, assim, na internet. Eu encontrei um viajante português, então tem bastante, como você comenta, né, existiram, obviamente, viajantes europeus nas colônias da África, na África, e esse é um bom caminho, tentar encontrá-los, e principalmente nos espaços que você vai se dedicar a pesquisar, porque existe, de fato, muito mais documentação sobre a travessia atlântica e sobre a chegada, né, dessas pessoas escravizadas nas Américas, do que enquanto elas estavam no seu próprio continente. No caso das quitandeiras, existe uma pesquisadora que se dedicou bastante aos estudos nas Áfricas, que é a Selma Pantoja, e ela tem alguns trabalhos publicados, livros, inclusive, e ela traz algumas dicas de documentações que falam sobre as Áfricas. Então, esse é um exemplo também de um trabalho que eu leio tentando encontrar fontes para minha pesquisa. Então, eu não estou me lembrando se o nome do viajante que eu uso é João ou José Cardonega. Eu acho que esse é o nome dele. Eu vou procurar aqui rapidamente, e aí eu já te falo exatamente, porque de fato é muito mais desafiador. E exatamente pela questão de apagamento histórico, né? Então, aquilo que quer ser mantido ou não dentro dos arquivos. E no caso das Áfricas, geralmente o apagamento foi a opção. E também tem algo que é um grande desafio, que a gente também pode pensar, é que nas Áfricas a tradição oral, então a oralidade, e isso aqui eu estou referenciando o Valentim Mudimbe, ela sobressaía a escrita. Então, essa transmissão dos saberes, das tecnologias, das práticas, ela era feita em grande parte pela oralidade. Então, também é dificultado o acesso ao que é escrito, uma vez que a oralidade sobressaía a escrita. Então, também tem esse desafio. Eu achei aqui o documento que eu comentei para você, eu vou falar o título dele. E se você quiser me mandar um e-mail, eu te mando por e-mail esse PDF, é um PDF bem grandinho. O nome é História Geral das Guerras Angolanas, por Antônio de Oliveira de Cadornega.
é um português. Esse documento aqui é de 1681. E aí ele vai falar sobre as viagens dele durante esse tempo, né? E principalmente nesse território de Angola hoje. Então, é um possível nome para você também dar uma pesquisada a mais se ele tem outras documentações que digam respeito a outros espaços. Mas, de fato, queria ter uma resposta mais positiva, mas é realmente um desafio, porque são documentações apagadas. Então, é realmente um trabalho bem de formiga, assim, de ir passo por passo, espaço por espaço, e tentando encontrá-la. E na minha tese, eu tenho uma proposta mais ousada, que eu quero muito conseguir ir até o continente, ir até Angola, e pesquisar dentro dos acervos, porque também há de se pensar que não existe um fomento econômico, né, para que esses acervos se tornem públicos. Então, são regiões em que a possibilidade de ir até esses espaços pode representar uma possibilidade mais próspera de encontrar essas fontes do que através da internet, por exemplo, né? Então, essa é uma grande problematização dentro dessa pesquisa, né, para quem se dedica, né, a tentar pesquisar, pelo menos, populações escravizadas, especialmente nas Áfricas. Mas aí me manda esse e-mail, que aí eu consigo te mandar também esse documento, tá bom? Pode ser nesse e-mail mesmo aqui. Muito obrigada, Mari, pela resposta. Só um aviso para o pessoal, eu acabei de colocar o link da lista de presença, então vocês podem preencher. Mari, você não precisa preencher, porque o seu, né, a sua presença é diferente, a gente sabe que você está aqui. Mas, enfim. Então, por favor, podem acessar o link, preencher para poder receber o certificado mais para frente. Só, por favor, cuidado com a digitação, tá? Corretores do celular, isso tudo acaba deixando o trabalho posterior muito difícil e a gente não quer perdas de contato com vocês. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Então, vamos lá. Bom dia, Mariana. Parabéns pelo curso. Sobre o teu uso de periódicos, como você organiza os dados de periódicos? Como alguém que toma um periódico do século XIX como fonte, e também problema da minha pesquisa, o que me pesa bastante é a quantidade de informações. Então, é uma pergunta mais metodológica para vocês, brinde. Matheus, essa é uma ótima pergunta, porque enquanto eu produzia, né, enquanto eu escrevia, essa palavra produção é meio esquisita às vezes, mas enquanto eu escrevia a dissertação, eu me deparei com um volume documental muito grande. Então, eu trabalho com muitas fontes e muitos periódicos, como você comenta, né? O que eu fiz foi tabular. Então, eu criei uma planilha de Excel, bem da área de exatas, coloquei lá título do periódico, ano, data de publicação e aquilo que eu queria retirar dele. E também uma abinha de link, para que eu não perdesse todos os links, porque em um dado momento eu estava com vários, não achava onde estavam os links que eu queria usar, então eu tabulei os dados, de fato. É uma planilha de Excel simples, assim, porque é difícil se organizar com um volume documental muito grande. E também é importante saber a hora de parar. Isso foi algo que o Otávio, que é o meu orientador, me ensinou. Em um dado momento, eu estava com muita fonte e eu estava procurando mais, e aí a gente entendeu que era o momento de parar. Então, também tem o limite, né, daquilo que não vai mais agregar, vai só confundir. Então, tabular é uma ótima dica, porque de fato organiza muito a cabeça, assim, porque às vezes a gente está escrevendo e usando e a gente não está entendendo muito bem onde está indo as informações, e aí fazer essa tabela, né, me ajudou bastante, e pode te ajudar também, e justamente para entender aonde está cada coisa, né, que às vezes a gente vai só escrevendo e se perde no meio. Então, fazer tabulação de dado ajuda muito mesmo, assim. É um trabalho mais chato, né, mais trabalhoso, assim, mas ele ajuda bastante no final. Obrigada, Mariana. Temos mais uma da Juliana agora.
Adorei a aula, Mariana, obrigada, aprendi demais. Venho também da gastronomia, estou terminando a graduação, embora já seja doutora na área de biologia, ou seja, a Juliana é da nossas que faz uma coisa e depois não cansou, volta a fazer outra. Me incluo, mas tudo bem. E me identifiquei demais com a sua fala sobre o ingresso na história. Estou desenvolvendo minha pesquisa no campo da sociologia da alimentação e às vezes me sinto uma farsa. Não se sinta, menina, não faça isso. Mas sua fala e, sobretudo, a qualidade da sua pesquisa me encorajaram demais a seguir. Muito obrigada. E a Laurice é a professora dela na UFBA, então, assim, já está tudo certo. Pode ir, Mariana. Olha, Juliana, eu acho que você já está em uma das melhores mãos possíveis, porque a Laurence, ela também tem essa característica de ser essa profissional que foi para diversas áreas, né? Então, a Laurence é historiadora, mas ela também se formou em gastronomia, e ela hoje é professora em gastronomia. Então, e fez um mestrado em nutrição, se não me engano. Então, ela também passou por muitas áreas. E como a Anacta falou, você não é uma farsa. A gente se sente assim. E como eu comentei, é algo que ainda e óbvio, eu sou uma pesquisadora ainda iniciante, né? Eu tenho uma dissertação publicada, mas as pessoas, elas às vezes tentam nos desencorajar. Então, é importante que a gente saiba um pouco mais daquilo que a gente está pesquisando, no sentido de se garantir, assim, de eu sei que eu quero pesquisar isso por isso. E é isso, vou pesquisar, e é comum que os questionamentos apareçam, e a gente vai ter que responder a eles. Isso é inevitável. E dentro dessa área, né, desse campo de sociologia da alimentação, história social da alimentação, as pessoas que seguem ainda essas nuances mais clássicas, elas vão questionar aquilo que a gente está questionando. Então, é muito comum ter esse embate, assim, entre as áreas. E eu tenho certeza que em algum momento da sua pesquisa, você vai conseguir aproximar até a biologia dela. Porque quando eu entrei no mestrado em História, eu falei, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje, simplesmente, tem tudo a ver. Então, vai dar certo. Vai dar certo. E cola na Laurence, porque ela é maravilhosa. E eu tenho certeza que sempre que for necessário, ela vai te encorajar, sendo também essa pesquisadora incrível que passou por muitos campos e também teve que responder muitos questionamentos indelicados, né, que aparecem no caminho. Mas obrigada, Juliana. Obrigada, Mariana. Tem também um comentário e uma pergunta da Stephanie. Bom dia, Mariana. Parabéns pela apresentação. A minha questão é sobre manuais de receitas e alimentação. Você falou a respeito da visão dos viajantes sobre a alimentação no Brasil. No famoso Cozinheiro Nacional, existe uma lista de substituições de produtos europeus pelos disponíveis no Brasil. Levando em conta a visão da gastronomia e a sua pesquisa na história da alimentação, você poderia falar um pouco sobre essas adaptações e como isso impactava na sociedade e na prática alimentar no Brasil? Stephanie, obrigada pela sua pergunta. Esse é um baita documento histórico, né, para quem vai se dedicar à história da alimentação do Brasil. E eu acho que sempre que a gente fala, né, sobre adaptação, sobre tradução, é algo que é meio intrínseco também, né? Quando a gente pensa que o nosso território não é a Europa, existem coisas que aqui não iam crescer, não iam vingar, né, na terra. Então, é, é até um bom jeito da gente entender como a nossa alimentação ela foi moldada através dessas traduções é, que não foram benevolentes, né? Então, existiram traduções e adaptações porque foi necessário, e isso impactava na nossa sociedade, na nossa prática alimentar, porque a nossa prática alimentar, ela não é europeia, como alguns autores e autoras sugerem, ela não é baseada só naquilo que vem da Europa, né? Então, a gente se baseia nas tecnologias alimentares próprias dos nossos povos originários, também das pessoas africanas, afro-brasileiras. Então, essa prática, né, que você comenta alimentar do Brasil, ela foi feita exatamente assim, sobre adaptações, sobre traduções daquilo que era possível, porque
muitas vezes não era possível só replicar, né? Então, existiram muitas tecnologias, muitos modos de preparo, muitas receitas que foram adaptadas aqui, e eu acho que esse é um bom livro para justamente questionar e evidenciar isso, né? Porque é uma publicação expressiva e que ela conta, como você disse, com uma lista, né? Então, de substituições de produtos europeus pelos disponíveis no Brasil. E também de como isso é uma tentativa de aproximar a nossa alimentação da europeia. Então, você não cria novas coisas, você adapta aquilo que já existe na Europa a partir daquilo que está disponível aqui. Também é um projeto, né, de como que eu ainda evidencio a cultura europeia alimentar dentro de um território que não tem as mesmas produções, né, agrícolas, enfim, da Europa. Então, também essa possibilidade de questionar que essas adaptações também sugeriam aquilo que deveria ser adaptado, né? Então, não era manter aquilo que já era praticado aqui pelos nossos povos originários, por exemplo, mas sim adaptar aqueles ingredientes que eles produziam para aquilo que se parecia à Europa. E a mesma questão com a vinda dos escravizados africanos e as escravizadas africanas, né? Então, não era reinserir, não era inserir as práticas alimentares dessas pessoas, mas sim adaptá-las a partir dessa perspectiva eurocentrada, né? Então, aquilo que era entendido enquanto cozinha, né? Enquanto aquilo que poderia ser considerado cozinha e comida. Então, ainda nesse exemplo, a gente consegue questionar, né, essa lógica que a nossa alimentação ainda segue. Então, dessa hipervalorização, né, daquilo que não é nosso, daquilo que é europeu, e desde sempre. Então, eu acho que pode ser um caminho possível. Obrigada, Mariana. A princípio, a gente não tem mais perguntas. Se alguém quiser ainda colocar mais alguma coisa, temos 9 minutos ainda. A Cristina, ela deixou um comentário aqui, não é bem uma pergunta, mas ela deixou um comentário muito pertinente também, né, que ela colocou: acontece que pensar a alimentação no Brasil é interseccional, desculpa, com recorte de raça, e dentro da história social ainda tem uma longa estrada. E eu gostaria, inclusive, de reforçar o que ela está falando aqui, né? Porque esse recorte de raça, você já falou muito bem, ele é essencial para entender não só a alimentação, mas para entender a nossa história inteira, como formação de sociedade. Inclusive, eu gostaria até de destacar o que você... porque isso não tem só a ver com a forma como a gente entende em si a nossa história ou a nossa alimentação como é hoje, mas como a gente percebe os efeitos de que tiveram o período escravista na história do Brasil, na história do mundo em si, mas na história do Brasil. Porque, afinal, você mesmo, né, colocou, quando você traz lá a sua linha do tempo, em 1850, né, com a lei de proibição do tráfico negreiro, o tráfico não para ali. Você tem pelo menos mais 4 anos, de desembarque de escravizados africanos no Brasil. E, assim, a gente tem que lembrar que uma lei não necessariamente finaliza uma prática, porque são 4 anos, meu professor de Brasil Colônia, ele falava muito isso na graduação, são 4 anos de escravização ilegal, né? Porque a gente tem sempre aquela questão de quem quer passar pano para escravista, quem quer passar pano para quem está errado, gosta de usar os anos, gosta de falar das leis e gostam de dizer que é coisa do passado, porque lá era legal. E não, foram os 4 anos de tráfego de humanos escravizados ilegalmente pelas leis da época. Você tem uma lei em 1850 que não é seguida, por mais 4 anos, pelo menos. Então, assim, a nossa própria percepção de como a nossa história é formada, como a nossa sociedade é formada, e entender que, por exemplo, a Lei Áurea não acaba com a escravidão no Brasil. Legalmente acaba, mas hoje a gente ainda tem escravização de corpos negros o tempo inteiro, que a gente vê, e que a gente sente, muitos sentem, na alma, inclusive. Mas só queria, né, dar esse destaque para o comentário, né, que a Cristina fez, porque realmente é um debate que precisa ter mais espaço, que precisa ter mais holofote, e que eu acho que o caminho é esse, é reunir áreas interdisciplinares, porque a história não explica tudo por si só, porque a história também foi construída em cima de uma elite.
A história é elitizada e a gente está aqui para tentar mudar. Mas, enfim, estamos continuando. Não sei se você quer emendar alguma coisa desse comentário da Cristina. Eu quero reforçar que a Cris, na verdade, é um belo exemplo de que é muito importante encontrar pessoas que conversem com a nossa pesquisa de alguma maneira. Conheci a Cris mais recentemente, e Cris também pesquisa de alguma maneira as quitandeiras, e as trocas que a gente tem são sempre muito ricas. Então, como é importante encontrar pessoas no caminho que estão meio junto, né? Então, pesquisando coisas parecidas, porque a troca é sempre muito grande, e isso ajuda até a dar um estímulo, né, um fôlego, assim, para continuar, e eu acho que você respondeu de maneira maravilhosa a colocação da Cristina, e agora lendo ali, né, o último comentário dela, a alimentação pega 2 pontos de desconforto para uma academia colonizada, que é raça e gênero. As protagonistas da culinária brasileira são mulheres pretas e o embate longo é para colocá-las na academia. Então, é exatamente isso, né? Quem sempre cozinhou no Brasil foram as mulheres negras. Então, isso dialoga com tudo que foi dito anteriormente, né? Então, quem que está fazendo essa substituição desses ingredientes, né? Por exemplo, do livro Cozinheiro Nacional? Muito provavelmente as mulheres negras das cozinhas. Então, tudo isso conversa, né? É legal sempre no final desses diálogos perceber como todas as colocações de alguma maneira se costuram, assim, porque está tudo muito interligado, né? Como a própria Cris disse, né? É tudo muito interseccional, né? E a sua pesquisa também é muito enriquecedora, Cris. Mas eu acho que é isso. Então, gente, alguém mais tem alguma coisa a falar para a Mariana? Anotem o e-mail dela para poder ir atrás e perturbar, porque quando a gente faz mini curso assim, o que mais tem depois é a gente pedindo as coisas, o que é muito legal, porque a gente está tentando construir uma área, né? Então, assim, de tijolinho em tijolinho, acho que vai tudo certo. Se ninguém tiver mais nenhum comentário para fazer agora, eu vou iniciar aquele protocolozinho chato de avisos no final, mas, né, se alguma coisa aparecer ainda, podem colocar no chat. E aí eu peço licença porque eu vou ler, porque são vários anúncios, mas tudo bem. Então, com isso, nós encerramos esse mini curso, novamente agradecendo a Mariana pela excelente aula. Gostaríamos novamente de agradecer aos ouvintes que se dispuseram a estar conosco nessa manhã. Aqui em Curitiba, nessa manhã chuvosa, não sei, né, como é que está a vida nos outros estados ou nas outras cidades, mas aqui está chovendo. Então, obrigada por estarem aqui com a gente essa manhã. Lembramos também que, segundo o nosso cronograma previsto em convocatória da Semana de Afras, os certificados serão enviados por e-mail até o dia 31 de julho para todo mundo que preencher corretamente as listas de presença de cada uma das atividades da semana. Então, dessa aqui já está ali no chat, vocês podem pegar. E em outras atividades que vocês participem também, sempre peguem a lista de presença nos últimos minutos das reuniões. Pedimos que não se esqueçam de acessar o formulário eletrônico aqui disponível e depois verifiquem seus e-mails, principalmente a caixa de spam, porque a gente muitas vezes manda esses e-mails em grupos e talvez o Google, né, taca tudo para a caixa de spam e aí fica difícil. Antes de encerrar essa sala, convidamos todos e todas a continuar conosco para as demais atividades de hoje. Teremos no turno da tarde mesas de comunicação oral em modalidade online e um mini curso em modalidade híbrida. Quem estiver aqui em Curitiba e quiser, né, encarar a chuva, a gente convida vocês a estarem com a gente na sala Professor Homero de Barros, fica no primeiro andar do edifício Dom Pedro I, no campus Reitoria da UFPR. Para quem não tiver possibilidade de estar aqui conosco, o link já foi enviado do mini curso dessa tarde, nós também vamos estar transmitindo ele, né, via Google Meet. Nós tínhamos no cronograma uma palestra para hoje à noite, que era com os palestrantes do Museu Oscar Niemeyer, aqui de Curitiba, mas infelizmente nós não, por questões de horários e de contato, nós não conseguimos confirmar essa palestra. Então, infelizmente, é uma atividade que nós tivemos que cancelar e não deu tempo para botar outra no lugar, né? Então, pedimos desculpa por esse gap que deu na nossa programação. Mas amanhã nós estamos de volta com mais minicursos pela manhã, mais mesas de comunicação e a nossa cerimônia de encerramento no turno da noite. Eu acho que os avisos foram esses. Eu quero muito
agradecer novamente a quem esteve aqui, agradecer novamente a Mariana, e professor Otávio, quando quiser encerrar a gravação, o protocolo já foi cumprido.